Olá pessoal, sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se ignorar a linha do tempo, vou te mostrar na tela agora, pedido de aposentadoria especial por agente químico, seu ou do seu cliente será negado pelo INSS. O grande erro da advocacia previdenciária é achar que os formulários antigos devem ser avaliados da mesma forma que um de 2026. Não funciona assim. Se você não souber qual regra aplicar para cada época, você vai perder o processo administrativo. Olha só o que está aqui na minha tela. Estamos analisando diretamente a Instrução Normativa 128, capítulo da aposentadoria especial, particularmente no que tange o agente prejudicial à saúde químico, mais especificamente o artigo 297. Esse artigo que contém as regras para caracterizar a atividade especial por exposição ocupacional a agentes químicos e poeiras minerais. Vamos fazer uma análise detalhada nesse texto para você entender onde moram os perigos e as grandes oportunidades, né, de vitória. Então, artigo 297, para a caracterização da atividade especial por exposição ocupacional a agentes químicos e a poeiras minerais, constantes no anexo 4 do RPS, a análise deverá ser realizada até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto 2172, de 1997, de forma qualitativa, em conformidade com o Código 1.0.0 do quadranexo ao Decreto 53.831 de 1964 ou Código 1.0.0 do anexo 1 do Decreto 83.080 de 1979 por presunção de exposição. O que isso significa na prática, né? Significa que para qualquer período trabalhado até 5 de março de 1997, a análise do agente químico é qualitativa. Você não precisa apresentar laudos complexos com a quantidade exata de miligramas, né, do produto químico por metro cúbico no ar. Além disso, né, existe a chamada presunção de exposição. Aqui está o segredo que salva processos, né, a presunção. Se seu cliente ou você trabalhou com hidrocarbonetos, tintas, poeiras minerais antes da data limite de março de 97, o INSS não pode exigir medição quantitativa. O enquadramento deve ser feito com base nos decretos antigos, né, de 64 e 79, pelo Código 1.0.0. Se o servidor do INSS emitir uma exigência pedindo a eficácia do equipamento de proteção individual, né, ou limite de tolerância para esse período, você vai impugnar fundamentando exatamente no inciso 1. Nessa época, a simples presença do risco ou a categoria profissional já garantiu o direito, né? E agora que entendemos que o passado distante era mais simples, veja como a publicação do Decreto 2172, em 1997, mudou as regras e complicou drasticamente a comprovação do direito, né? Inciso 2. A partir de 6 de março de 1997, em conformidade com o anexo 4 do RBPS, aprovado pelo Decreto 2172 de 1997, ou do RPS, aprovado pelo Decreto número 3048 de 1999, dependendo do período, devendo ser avaliados conforme os anexos 11, 12, 13 e 13A da NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, é a transição e o uso das NRs. Traduzindo o juridiquês, a partir de 6 de março de 1997, a presunção acabou. O INSS passou a exigir que a avaliação seguisse os regulamentos da Previdência Social, né, os decretos 2172 e 3048, cruzados com as regras do Ministério do Trabalho, né, especificamente a norma regulamentadora 15, e você precisa olhar para os anexos 11, 12, 13 e 13A dessa norma trabalhista. Quem sabe em breve fazemos um vídeo a respeito, né? Mas preste atenção nos anexos citados aqui. 11, 12, 13 e 13A.
O anexo 11 da NR15 trata de agentes químicos que possuem limite de tolerância, né? Análise quantitativa. Já o anexo 13 traz a lista de agentes químicos que são qualitativos por natureza, né? Como manuseio de alcatrão, breu, óleos minerais. A sacada aqui é a seguinte: se o agente químico do seu cliente ou seu estiver listado no anexo 13, o INSS não pode exigir nível de concentração ou medição mesmo após 1997, porque a própria NR15 diz que aquela atividade é qualitativa. Calcular essa diferença entre o anexo 11, né, quantitativo, e o anexo 13, qualitativo, é o que separa o especialista de um generalista, tá? Só que a linha do tempo não para por aí. Se você, o seu cliente, continuou trabalhando exposto a químicos após a virada do milênio, a metodologia de, de medição ficou ainda mais rígida e técnica, né? Inaugura, a partir de 2004, a era da Fundacentro, das normas de higiene ocupacional, né? Vamos lá. Inciso 3, a partir de 1º de janeiro de 2004, segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO02, NHO03, NHO04 e NHO07 da Fundacentro, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto 4.882 de 2003, né? O que isso quer dizer? Para os períodos trabalhados de 1º de janeiro de 2004 em diante, não basta apenas medir o produto químico de qualquer jeito. A empresa obrigatoriamente tem que ter utilizado a metodologia das normas de higiene ocupacional, né, as NHOs, da Fundacentro, e especificamente a 02, a 03, 04 e 07. E é uma brecha de transição ali no final de 2003, onde isso era opcional, né? E esse é o ponto mais crítico para os processos atuais. Quando você pegar um PPP moderno, vai direto no campo metodologia, na seção de registros ambientais. Se o período for posterior a 2004 e estiver escrito apenas NR15 para um agente quantitativo, sem menção às NHOs da Fundacentro, o INSS provavelmente vai desqualificar o laudo. Mas use esse texto a seu favor, né? De que entre 19 de novembro de 2003 e 31 de dezembro de 2003, a aplicação das NHOs era facultada às empresas. Se o INSS tentar glosar um período desse curto intervalo sob a alegação de falta de metodologia NHO, você tem a letra expressa da norma para provar que naquela data específica a empresa não era obrigada a seguir essa regra, certo? Então, defender a aposentadoria especial para agente químico exige que você seja um cronologista, né, do direito previdenciário. Até março de 97, presunção e análise qualitativa. De março de 1997 a 2003, aplicação estrita dos anexos da NR15. De 2004 em diante, obrigatoriedade das metodologias NHO da Fundacentro. Pegue o seu PPP agora mesmo, monte uma tabela com essas 3 divisões temporais e garanta que cada período esteja fundamentado com o decreto e o critério metodológico correto, tá? Essa precisão técnica que vai garantir o benefício seu ou do seu cliente, seja na via administrativa ou na via judicial. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.